Salve, cartoleiro! Como que vocês estão? E aí, estão preparados para a quinta rodada do Cartola FC 2021? Bom, rodada já é amanhã, então não perca tempo e escalhe o seu time. E não se esqueça, o mercado fecha amanhã às 20 horas e 30 minutos. Não deixe de escalar. Então, bora lá conferir como o nosso time se saiu na quarta rodada. Bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver aí na tela de vocês, nosso time fez incríveis 77 pontos e 94. Fomos muito superiores a muitos cartoleiros, que a média ficou entre 55 a 60 pontos. Conseguimos atingir quase os 80. Valorizamos 10 cartoletas, subimos para o patrimônio de 121,70. Vou dizer que a rodada 4 me surpreendeu muito, pelo simples fato de que era uma rodada chatinha de escalar e que, por incrível que pareça, a gente foi bem. Bancamos o Scarpa, que estava em dúvida. Muitos dos cartoleiros foi de Rafael Veiga. Por incrível que pareça, ele surpreendeu. Fez 4 pontos, sem gol e sem assistência. Diferente do Scarpa, que se você tira as 2 assistências que ele fez, ele ia fazer 1,20. Mas, como ele deu as 2 assistências, ele fez 11,20. Então, foi na sorte que a gente bancou o Scarpa e deu certo. E a decepção da rodada foi o Luciano. O São Paulo era muito favorito para a rodada, jogando em casa contra a Chapecoense, que a Chapecoense, tenho todo o respeito pela Chapecoense, mas infelizmente esse ano eles vão brigar para não cair novamente. O São Paulo simplesmente deixou a vitória escapar. O Nestor foi expulso, com o São Paulo já ganhando de 1-0. O Luciano foi substituído no intervalo e teve a proeza de tomar o cartão amarelo no banco. Foi a decepção da rodada. Então, vamos lá escalar nosso time para a quinta rodada. Bom, vamos começar pelos goleiros. Para mim, as melhores opções. Diego Alves, para mim, é uma ótima opção. O Santos, para quem não sabe, o Atlético Paranaense não sofreu gols ainda dentro de casa. Pega um Atlético Goianiense com o time encaixado. Não fez gol na última rodada. Empatou em 0-0 contra o Fortaleza dentro de casa, o Atlético Goianiense. Então pode ser que o Santos consiga sair com o SG. No caso, o Atlético Paranaense consiga sair com o SG, né? E, quem sabe, algumas defesas. 1, 2, 3. Então, é uma ótima opção. Outra boa opção também, Jailson. Para quem não viu, o América Mineiro simplesmente mitou o Walter, do Cuiabá. E, se eu não me engano, ele fez 13 pontos com o SG. Se você tira o SG, ele ia fazer 8 pontos. Então, com isso, o Jailson se torna a melhor opção. Por quê? Porque o América Mineiro adora mitar os goleiros. Tá adorando mitar os goleiros. Então, se torna, para mim, a melhor opção. Um goleiro um pouco mais fora da curva é Marcelo Carné. É uma outra opção. O Sport não vem bem ofensivamente, desculpa. E com isso ele se torna uma boa opção. Principalmente porque o Juventude não vem sofrendo tantos gols assim dentro de casa, né? E com isso se torna uma boa opção. O Sport ganhou do Grêmio? Sim. Mas se vocês pegarem, o Grêmio tem 3 derrotas já no campeonato. Nos 3 jogos que eles jogaram, 3 derrotas. Então o Grêmio não vem bem. E o que aconteceu, o que já era esperado.
o Sport, no retrospecto, nos últimos confrontos, não perdeu pro Grêmio, ou empatava ou ganhava, e no azar do Grêmio, numa falta que o Sport teve, que o Sander cobrou e desviou no Diego Souza, para a infelicidade do Paulo Vitor, ele tomou o gol e o Grêmio não criou outras oportunidades. Então, para mim, o Marcelo Carné torna uma boa opção pela fragilidade ofensiva do Sport. E um outro goleiro também um pouco fora da curva, Marcos Felipe. Tá mais caro, claro, mas para quem tiver cartoleta, se torna uma ótima opção também. Vindo para lateral, as duas melhores opções são Reinaldo e Guga. Aí vocês vão falar, mas Reinaldo foi mal rodada passada. Sim, ele foi mal. Por quê? Para quem já é cartoleiro há pelo menos mais de uma temporada, já deve ter percebido que o Reinaldo ele é jogador para se colocar fora de casa. Porque em casa ele não pontua bem. Então, contra o Santos, que vai pegar o Marinho pela frente, que vocês viram a pontuação do Egídio, 9,60. Se você tira o SG, ele fez 4,60. Só com desarmes. Por quê? Porque pegou o Marinho pela frente. O Marinho gosta de ir muito no 1 contra 1. Então, para mim, o Reinaldo se torna uma boa opção pelo esse fato de pegar o Marinho pela frente. E ainda pode rolar um pênalti ainda para São Paulo e o Reinaldo ir lá e bater. Outra opção é o Guga. Bom ladrão de bola. Fez 14,70 rodada passada. A Chapecoense vem muito mal ofensivamente, não vem marcando gols. Claro que pode surpreender, futebol é uma caixinha de surpresas, mas com isso, quem sabe o Galo não conquiste o SG e o Guga não faça algumas roubadas de bola. Claro, tá super valorizado. Não recomendo para quem tem poucas cartoletas, mas para quem já tiver uma quantidade razoável de cartoletas, uma grande aposta válida. Outra opção também, Guilherme Arana. Lembrando, Guilherme Arana é uma boa opção quando ele joga mais avançado. Se ele joga de lateral mesmo, ele faz isso. 3,10. Não pontua muito jogando mais defensivamente. Ele pontua melhor ele jogando mais avançado. Então, ele só se torna uma boa opção se ele joga mais avançado. Outra opção, Vitor Luiz. Como já disse, o América Mineiro vem muito mal ofensivamente. Ele pode quem sabe, segurar o SG e fazer algumas sobadas de bola. Ou, quem sabe, uma assistência ou um gol dele, né? Pensando que ele é um lateral muito ofensivo. E de lateral eu acho que é isso mesmo. Essas são as melhores opções, ao meu ver. De zagueiro, na minha opinião, o melhor zagueiro para essa rodada, mas não vai estar no meu time por falta de cartoleta, é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um grande desarmador, tanto que ele fez 12 pontos com o SG, é claro, mas se você tirar o SG, ele ia fazer 7 pontos com o desarme. Ele tem 8 desarmes em 2 rodadas, então isso significa que são pelo menos 4 desarmes por jogo. Vai pegar um adversário um pouco mais difícil, mas compensando em desarme, lógico que o Bragantino é um time mais ofensivo, roubadas de bola pode surgir a rodo para o Rodrigo Caio. Não está no meu time por falta de cartoleta, mas para quem tiver cartoleta, é uma excelentíssima opção. Outra opção também, Pedro Henrique, que está no meu time. O Atlético Paranaense não tomou gol dentro de casa ainda. Se segurou o SG, vai fazer os seus 5, 6 pontos, que é mais ou menos a pontuação dele. Porque ele tem 2 jogos sem sofrer gols. Ele fez 0,70 a mais do SG e 1,10 a mais do que o SG. Essa, infelizmente, é a pontuação do Pedro Henrique. Tite, excelentíssima opção para a rodada. Se vocês verem,
ele tem 4 jogos, só 2 apenas ele não sofreu gol. Então, no caso, ele só 2 jogos ele segurou o SG. E olha a pontuação dele. Claro, ele fez um gol numa desses jogos. Provavelmente, se eu não me engano, foi nesse jogo que ele fez o gol. Tomando o gol, né? Perdendo o SG. Mas, olha aqui, ó. Roubadas de bola. Ele tem 11 desarmes em 4 jogos. Para um zagueiro, isso aqui é um grande feito, né? Outra boa opção também, Gabriel, zagueiro do Atlético Mineiro. Vem com uma pontuação bem, sim, regular, entre aspas, né? Segurou o SG nos 2 partidas. Como disse, Chapecoense mal ofensivamente se torna uma boa opção. Não tá no meu time, mas é uma outra boa opção. O zagueiro que vai estar no meu time é o Renan. Se segurar o SG, é uma boa opção. Principalmente porque o Palmeiras vai jogar Renan e Kusevich. Então, para mim, o Renan vai ser aquele zagueiro mais ofensivo. Então, vai estar no meu time. E uma opção pensando mais fora da curva, Vitor Mendes. Para mim, é uma outra opção pensando assim para quem tem pouca cartoleta. Quem sabe ele não segura SG contra o Sport e faça seus 5, 6 pontos. É uma outra opção que também válida para rodada. No meio, nós temos uma excelentíssima opção, Fernando Sobral. O cara é animal em desarme. Ele tem 21 desarmes em 3 rodadas. O que isso quer dizer? Ele tem 7 roubadas de bola por partida. O que isso significa? No mínimo 7 pontos só com desarme. O ruim do Sobral é que ele erra muito passe. Na rodada passada, ele simplesmente perdeu 1 ponto só com passe errado. Então, mas pensando em desarme, o Inter vem mal. Mas mesmo o Inter estando mal no campeonato, o Inter é um time muito ofensivo. Com isso, roubadas de bola para o Sobral podem valer a pena pelo que ele pode dar de retorno pela pontuação. Outra excelentíssima opção, Gustavo Scarpa. Bancamos ele no time. Tava em dúvida no Cartola até o último minuto de jogo, até o último minuto do mercado aberto. Jogou, deu 2 assistências e fez 11,30. Claro, se não fosse as 2 assistências, ele só ia fazer 1,30. Diferente do Rafael Veiga, que por incrível que pareça, ele fez 4,40 sem gols e sem assistência. Foi melhor que o Scarpa. Mas o Scarpa vive em excelentíssima fase, em ótima fase. Outra opção também válida é Rafael Veiga. Rafael Veiga vem jogando bem, vem fazendo seus pontinhos. América Mineiro vem muito mal defensivamente, vem sofrendo gol quase toda a partida. Por incrível que pareça, não sofreu na última rodada, mas o Rafael Veiga se torna uma boa opção. Um jogador que eu vou pôr no meu time, ele não tá nos prováveis. Não sei o porquê, mas se vocês virem no Joga 10 News, ele está, sim, nos prováveis. Não é dúvida com ninguém. Diferente do Alan, que está em dúvida com o Jair. Não sei o porquê que o Nacho não está nos prováveis do Cartola, mas eu vou bancar ele no meu time. E para isso você tem que tirar o filtro dos prováveis, que ele vai estar aqui. Ele se torna uma ótima opção no meio de campo. Na verdade, todos os meio-campistas do Galo para esta rodada se tornam uma boa opção. Tanto o Nath Fernandes, contra o Jair, tanto como o Johan, o Tietê, o Natan. São excelentíssimas opções. Eu vou de Nacho pelo potencial dele de dar uma assistência ou quem sabe de fazer um gol. No último minuto, faltando acho que 15 minutos para o mercado fechar, eu fiz a troca. Eu tirei o Gabriel Sara, que fez 5,10, para pôr o Ale, que fez 3 pontos. Para mim, foi um erro. O Ale tinha uma grande chance de pontuar as pontuações dele. Foi na média. Mas se o Ribamar não perde aquele gol no último minuto,
que iria ter assistência do Alê, ele ia fazer 8 pontos. Infelizmente não teve, mas foi um risco que eu corri. Então, na verdade foi 2,10 aqui a diferença. Me arrependi? Um pouco, mas jogo que é vida que segue. Nenê estava no nosso banco, fez 7,70. Se algum meio-campista não jogasse, ele ia entrar. Fez gol. Falha da defesa do Santos? Talvez. Porque o Felipe Jonathan cabeceou para trás e pegou o Nenê sozinho para fazer o gol. Foi meio que sorte. Mas quem quiser dar uma apostinha no Nenê, vale a aposta. Não tá no meu time, é claro. Outras opções que eu vejo de muito potencial aqui. Quem gosta de lei do ex, Rodriguinho, não tá no meu time. Pelo contrário, tá na geladeira. Não ponho ele mais. Vai ter que jogar muito para que eu possa pôr ele de novo no meu time. Decepcionou na primeira rodada. Decepcionou na terceira rodada. O Cartola colocou ele meio que provável rodada passada e acabou não jogando. Muitos cartoleiros estão bravos com ele, tá decepcionado. Mas para quem acredita em lei do ex, é uma opção para rodar. Vamos para os atacantes. O Hulk, na minha opinião, é Hulk mais 10. Não tem como deixar o Hulk de fora. Para mim, Hulk vai ser um Marinho da temporada passada. Tá com uma média de 8,17. Deu assistência no jogo passado. Uma assistência meio que discutível, né? Porque o Cartola deu assistência, depois tirou, depois deu de novo. Mas que bom que ele estava no nosso time, era o nosso capitão. Fez 14,20 como capitão, né? E ele fez 7,10, né? Tava no nosso time, ainda bem que a gente não tinha colocado o Luciano de capitão, que era o mais escalado. Mas o Hulk, para mim, é indiscutível nessa rodada. Marinho. Gente, não tem muito o que falar de Marinho. Ó a pontuação dele. Tirando essa daqui, 6, 5,20, 5,30. Sem gol e sem assistência. Marinho é aquilo. Ele pontuou sem gol e sem assistência. Não tem como deixar Marinho de fora. Eu vou bancar ele? Não vou por a falta de cartoleta. Mas quem tiver cartoleta suficiente, é uma boa opção. Gilberto. O que vamos falar de Gibagol? Quando o Bahia é favorito para a rodada, Gilberto não faz nada. Mas quando o Bahia pega um adversário mais complicado pela frente, ele faz 2 gols. E no meu ver, o Bahia é favorito para essa rodada. O Corinthians vem mal defensivamente, vem levando gol praticamente todo o jogo. Só não levou contra o América Mineiro. Mas também o América Mineiro, coitado, né? Vem mal ofensivamente, então não levou gol por sorte. Mas, na minha opinião, o Bahia é favorito para essa rodada. É uma ótima opção para rodada, mas não tá no meu time. Quem tiver cartoleta, pode bancar Gilberto. Igual o Arthur. Pega o Flamengo pela frente. O Flamengo já é um time que não leva gol a 5 partidas, não perde a mais de 14 rodadas. Então, mas ó a pontuação do Arthur. Deu assistência rodada passada, fez gol, fez 2 gols. Então, tá vindo muito bem na pontuação o Arthur. Que, para quem não lembra, temporada passada ele não era jogador de cartola. Ele pontuava 2, 3 pontos no máximo por rodada. Então, esse ano ele tá meio que desencantando. Então, vale a pena. O jogador que vai estar no meu time é o Vitinho. Na última rodada do Brasileiro que ele jogou, é claro que o Flamengo jogou, deu 2 assistências, fez 12 pontos. Tem muita gente que critica ele por ele não ser um grande jogador. Eu banquei, fez 14 pontos e tava no meu time. Então, e também na rodada que teve da Copa do Brasil no meio de semana que o Flamengo jogou contra o Curitiba, ele fez gol. Então, com isso, ele está no meu time. Outra opção também, Rony. Estava nos mais escalados rodada passada, foi poupado e, para nossa sorte, o
jogador que estava na reserva, Gustavo Mosquito, deu assistência pro gol e ajudou nós com 6,60. Mas Rony vai vir descansado, pega o América Mineiro mal defensivamente, pode ser que role um gol. Não está no meu time. Quem está no meu time é ele, Rodrigo Muniz. O Flamengo vem muito bem ofensivamente. Pega o Bragantino, que está com um time jogando bola, jogando bem. Mas quem sabe não rola uma assistência do Vitinho pro Rodrigo. Quem sabe o Rodrigo não dá uma assistência pro Vitinho. Então, para mim, se torna duas opções válidas para a rodada. E de técnico, para mim, as melhores opções é Cuca, que para mim tem o confronto mais fácil da rodada. Claro, não dá para mim comprar, mas para quem tiver cartoleta, excelente opção. Tanto ele quanto Abel Ferreira. Para mim são os dois jogos válidos, os dois técnicos válidos para a rodada. Eu vou ir de Osmar Loss, que para mim é a melhor opção dentre os técnicos que eu tenho opção de colocar. E outra opção também válida para mim é Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense pegar o SG, ele já vai fazer 3, 4 pontos. Porque se vocês virem, o Crespo fez 3,14 perdendo o SG. E com o jogador expulso. Para quem não sabe, a pontuação do técnico é a média dos jogadores que entra em jogo. No banco de reserva eu vou colocar Marcelo Carné, dentre as opções que eu tenho. De lateral eu vou ir de Guilherme Arana, caso algum não jogue, acho difícil. De zagueiro eu vou ir com o zagueiro do Juventude, que eu dei a dica também. De meia eu vou ir com o Rafael Veiga, pelas opções que eu tenho, para mim é a melhor opção. E de atacante eu vou ir com o Michael do Flamengo. Caso alguém não jogue, o Bruno Henrique não joga, o Vitinho não joga e o Rodrigo Muniz não joga. Vitinho, pela ausência do Pedro com Covid e pela ausência do Gabigol que está na seleção, Michael é uma aposta válida para mim. Capitão, não tem o que discutir, é Hulk, na minha opinião. Então esse ficou o time: Jailson, Reinaldo, Guga, Pedro Henrique, Renan, Fernando Sobral, Gustavo Scarpa, Nath Fernandes, Hulk, Vitinho, Rodrigo Muniz e Osmar Loss. No banco, Marcelo Carné, Igor... Não é o Igor Vinícius que eu coloquei, é o Guilherme Arana. Agora sim. Guilherme Arana, Vitor Mendes, Rafael Veiga e Michael. Esse é o nosso time. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas e qualquer alteração que eu fizer, eu vou deixar na descrição, nos comentários, no primeiro comentário fixado. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, viu, galera? Fui, falou e tchau!